Vamos falar dos testes. Existem alguns testes para se dar o diagnóstico, né? Mas o seu médico, o seu urologista, o seu ginecologista, o seu geriatra vai, através de um exame clínico, da história clínica, vai detalhar como que se dá esse tipo de incontinência. Na maioria das vezes, consegue fechar o diagnóstico, né? Quando não se consegue, lança-se mão de alguns testes, né? Desde testes pouco invasivos, né, como o teste de estresse, que a gente chama, o paciente é orientado a tomar bastante água, a deixar a bexiga cheia. Então, em pé, ele vai fazer alguns esforços, né, para que aumente a pressão intraabdominal. Então, vai tossir, vai agachar, vai espirrar, bom, vai fazer força, soprar as costas da mão, que a gente chama de manobra de Valsalva, né, e diante dessa força, vai ver se o paciente teve perda de urina ou não, né? Então, com esse resultado positivo, já consegue até saber qual tipo, né, pela história clínica, que pode ser esse tipo de incontinência, para dirigir o tratamento adequado. Existem também testes, como o teste do cotonete, por exemplo, que é feito mais por ginecologista, né? Coloca-se um cotonete mesmo na uretra, né? Orienta o paciente a fazer uma força e ver a inclinação que vai ter esse cotonete. Se for acima de 30 graus, né, então quer dizer que pode ser positivo, né? Mas são alguns testes que acabam se não fazendo tanto na prática clínica, principalmente na geriatria, né? Tem testes pouco invasivos, como o próprio ultrassom, né? No ultrassom tem um dado que a gente consegue visualizar no ultrassom, que é o resíduo de urina que fica depois que o paciente urina, né? Então, se o paciente estiver tendo uma retenção urinária muito grande, ou seja, se a bexiga, mesmo depois que ele urinar, continuar cheia, quer dizer que ele está fazendo um tipo de incontinência por transbordamento, ele não está conseguindo aliviar essa urina de uma maneira adequada, né? Estima-se mais ou menos um terço, até um terço da quantidade residual, a gente considera ainda como um volume aceitável no idoso, né? Se tiver ficando, depois da micção, depois do paciente urinar, mais de um terço do volume da bexiga cheia, ou seja, o paciente, digamos que com a bexiga cheia tinha 400 ml, depois que ele urina, sobra 200 ml. Então dá mais ou menos metade. Aí já considera-se um problema, né? Já considera-se que pode ser uma perda, uma incontinência urinária por transbordamento. Existem outros exames que são mais invasivos, são mais detalhados, não tem indicação de fazer em todo mundo, que são os testes urodinâmicos, né, que são exames na qual coloca-se alguns sensores na bexiga para medir a pressão dentro da bexiga, a pressão dentro do abdômen, faz-se uma série de medições, né, mas pelo tempo, pelo grau de invasão, né, não é feito, pelo custo também, não é feito tanto de rotina esse exame, são mais em condições na qual não existe uma resposta adequada a medicamento, né, ou quando não se consegue fechar o diagnóstico clinicamente. O tratamento, né, pode ser desde tratamentos farmacológicos, com medicações, desde tratamento com exercícios, com fisioterapia, até mesmo um tratamento cirúrgico para correção aí da anatomia, né, da região perineal, do assoalho pélvico, principalmente na mulher. Lembrando que a gente sempre tem que pensar nas causas transitórias, que são potencialmente rapidamente reversíveis, causas como infecção, como impactação fecal, ou seja, intestino reto, o intestino fica muito cheio de fezes, então isso aí faz com que o paciente possa ter uma incontinência. Causas de delírio, que são alguns estados confusionais mais agudos no idoso, geralmente relacionados a infecções também, mesmo que não seja no sítio urinário, né? Às vezes o paciente com uma pneumonia pode fazer um quadro de incontinência urinária por delírio, que é reversível depois do tratamento da pneumonia, né? Então, a gente tem que identificar precocemente causas transitórias, causas reversíveis. E sempre atuar para modificar os fatores de risco, né? Então, evitar obesidade, evitar tabagismo, evitar o paciente constipado, evitar com que ele fique muito tempo com o intestino preso, para não gerar essa impactação fecal,
estimular a atividade física, avaliar os medicamentos sempre, o médico, o geriatra, avaliar os medicamentos que o paciente está tomando, sempre tentar relacionar o uso, a introdução de algum medicamento novo, algum aumento de dose nova ao quadro de incontinência, lembrando que são várias classes de medicamentos que podem causar aí essa incontinência urinária, não somente diuréticos, né, que são medicações para urinar. Existem antipertensivos, existem medicamentos neuropsiquiátricos, né, psicotrópicos, que podem causar incontinência urinária também. Dos tratamentos, né, eu vou falar mais aqui dos tratamentos não farmacológicos, né, nas terapias comportamentais, os tratamentos comportamentais, né, que são baseados em alguns exercícios, são baseados em alguns treinamentos mesmo, né, de idas aí, de controle, de autocontrole sobre as incontinências, principalmente as urgências miccionais. Eu vou falar do treinamento vesical, né, como que é o treinamento vesical. O paciente orientado de pelo menos 2 em 2 horas ir ao banheiro para ver se consegue esvaziar a bexiga, voluntariamente. E com o tempo, né, no passar de alguns dias, de 2 horas, e espaçando cada dia, espaça 15 minutos. Então, primeiro dia, por exemplo, vai de 2 em 2 horas. Logicamente, enquanto estiver acordado. Não vai acordar o paciente para ir ao banheiro. No segundo dia, vai de 2 horas e 2 horas e 15 minutos. Depois de 2 horas, 2 horas e meia. Até chegar mais ou menos aí a uns 3 a 4 horas de espaçamento. Então, isso aí acaba fazendo um treinamento, né, mesmo que inconsciente, para a bexiga do paciente. Né? E sempre orientar que se o paciente tiver um momento de urgência, sempre orientar ele a ficar parado, não se movimentar, né, respirar fundo, é um exercício de respiração que é feito, o paciente inspira profundamente, exala, expira mais lentamente, né, e aguarda, né, essa onda que a gente chama dessa urgência diminuir. Né. Na maioria das vezes funciona. Né. Se o paciente tiver alguma ansiedade muito grande, ter que levantar e fazer força, né? Muitas vezes tem uma dificuldade de mobilidade, só de levantar da cadeira, da força que ele vai fazer nas pernas, nesse momento já pode urinar, já pode acabar iniciando o processo de micção, que no meio do processo de micção parar de urinar é muito mais difícil. Né? Então a gente orienta esse tipo de treinamento. 2 em 2 horas no início ir ao banheiro, com ou sem vontade, para esvaziar a bexiga, e espaçando esse período, e se entre esse período tiver essa onda, esse quadro de urgência, fazer esse exercício. Para, fica quieto, não se mexe, né? Respira fundo, expira lentamente e imagina, faz esse exercício, imagina como se fosse uma onda, um pico de vontade e essa onda vai desaparecendo. Né, até melhorar a vontade. Quando melhorar, o idoso levanta e vai ao banheiro, né, para fazer o esvaziamento vesical, o esvaziamento da bexiga.